Olá, senhores, sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre relação de trabalho e relação de emprego. O objetivo dessa aula, além de estabelecer o diferencial, a diferenciação entre a relação de trabalho e a relação de emprego, é discorrer um pouco sobre os elementos que envolvem o vínculo empregatício, né? os elementos que são envolvidos no vínculo empregatício, bem como a sua natureza jurídica. Bom, senhores, ao se falar em trabalho, nós temos que ter uma ideia muito firme, muito forte em nossas mentes, que estaremos falando da prestação de serviço de um ser humano. Então, o ser humano que está no centro, não é? E justamente por esse motivo, tendo o ser humano como o centro da relação jurídica, não é? No tocante à prestação, sem dúvida nenhuma, nós devemos excluir, não é? Isso eu falo por dever de ofício, mas muitos já sabem, excluir a participação de um ser vivo, não é, que não seja humano. Então vamos imaginar, um animal não pode estabelecer uma relação de trabalho com um tomador, não é? Então está afastado dessa possibilidade, muito embora animais participem de filmes, comerciais, novelas, e devemos afastar também as pessoas jurídicas. Então, o trabalho, ele é inerente a uma prestação pela pessoa humana dotada de uma energia criativa e uma energia produtiva. Mas nós não podemos deixar de lado que todo ser humano traz consigo as características da dignidade, enfim, não é tudo que envolve a dignidade do ser humano. Então, nós temos a questão da saúde, a vida, obviamente, acima de tudo, mas a questão da saúde, a questão da paz, a questão da honra. Então, ao se estabelecer uma relação de trabalho, tudo isso já está envolvido. Quem toma o serviço, quem usa justamente essa energia criativa, essa energia produtiva, e tem que ter em mente que estará diante de um ser humano que deve ter a sua saúde preservada, a sua honra preservada, a sua paz preservada, e isso de maneira nenhuma pode ser objeto de negociação, de transação. Muito bem, senhores. Nós temos então na relação de trabalho uma característica de gênero. A relação de trabalho seria um gênero, mas ainda como gênero, nós observamos a evolução de um instituto romano, que é da locatio operarum. Locatio operarum, que leva em consideração quem realiza um determinado serviço. Então percebam, senhores, na locatio operarum nós temos sim uma importância destacada para o prestador. Então o prestador, com a sua capacidade, com as suas qualidades, com as suas aptidões, esse prestador é muito importante. Esse prestador, que tem que ser um ser humano, ele é muito importante para a obtenção da prestação. E é justamente onde se estabelece um diferencial com a relação de consumo. E por quê, senhores? Na relação de consumo, nós temos a evolução de um outro instituto romano chamado locatio operis. Locatio operis. E o que é o locatio operis? É justamente a contratação de um resultado. Então a prestação, ela se faz mais importante do que o prestador. Então percebam, senhores, ainda que nós tenhamos a relação de trabalho como um gênero, é um gênero que não se compatibiliza com o gênero relação de consumo. É lógico que na relação de consumo nós temos prestação de serviço através de pessoa jurídica, tal como nós temos também, não é, uma prestação de serviço por pessoa física. Então a relação de consumo integra as duas possibilidades, uma prestação de serviço por pessoa jurídica, uma prestação de serviço por pessoa física. Mas percebam, onde se encontra uma prestação, onde se identifica uma prestação mais importante que o prestador, onde as características ou a energia criativa, produtiva, as qualidades, as aptidões desse prestador não são
tão importantes, e sim o resultado, não é? Então a pessoa quer o desentupimento de um cano, não é? Um serviço hidráulico na casa. Pouco importa quem o realize, pouco importa quem será a pessoa que irá realizar, então ele procura na lista uma pessoa que tenha, de fato, se coloca à disposição serviços hidráulicos, identifica, nunca conheceu a pessoa, não tem referência, mas o que importa é justamente a prestação. E percebam, senhores, quando a prestação ela se faz mais importante, nós temos uma responsabilidade por vícios que porventura ela possa apresentar. Então percebam, quem contrata um serviço hidráulico e ele não se faz a contento, poderá reclamar perante a justiça competente, no caso, a justiça estadual, justamente o refazimento do serviço, ou então, enfim, quanto se gastou para fazer o mesmo serviço através de uma outra pessoa. Mas percebam a responsabilidade pelos vícios da prestação. O que não se coaduna com a relação de trabalho, porque o resultado pode não ser obtido e nem por isso deixa de ser uma relação de trabalho válida, não é? Nem por isso gera qualquer tipo de indenização ou, enfim, de retribuição a ser paga pelo prestador. Tudo bem, senhores? Então vamos a mais um slide, só para que a gente acompanhe isso que acabamos de falar. Então aqui, a pessoa humana, a origem e a antítese, não é? Então, o objeto do vínculo jurídico é o resultado, como disse aos senhores, independentemente das pessoas que contribuíram para ele. Tudo bem, senhores? Na sequência, então, agora nós vamos falar de como a CLT enfrenta a sua principal relação de trabalho, não é? Então nós saímos do gênero relação de trabalho e passamos para a espécie relação de emprego. E vejam como o artigo 3º caput da CLT trata da matéria. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Então, pessoa física, serviços de natureza não eventual, sob a dependência e mediante salário. Eu destaquei no slide que os senhores podem acompanhar. Evidentemente que muitos já conhecem de uma maneira exaustiva esse tema, mas só para ressaltar aos senhores que são considerados 5 os elementos fáticos jurídicos, não é? Fáticos porque eles são identificados no mundo dos fatos, não é? E jurídicos porque o direito reconhece aí justamente juridicamente uma relevância para esses fatos, então são considerados fatos relevantes para o direito. E os 5 elementos, então, para a configuração do vínculo empregatício são: primeiro elemento, que é inerente, digamos, a toda a relação de trabalho, a presença de uma pessoa física na prestação. Então, pessoa física. O segundo elemento, extraído ainda de uma interpretação extensiva dessa palavra pessoa física. O segundo elemento, pessoalidade. Terceiro elemento, serviço de natureza não eventual, não eventualidade. Quarto elemento, sob a dependência, que segundo a doutrina e a jurisprudência modernas, mudam um pouco essa expressão, não a reconhecem na literalidade, e nós vamos explicar justamente aos senhores o porquê. Nós temos o requisito da subordinação. Então, onde se lê sob a dependência, a interpretação mais adequada seria subordinação. E a última expressão, mediante salário, que também a doutrina e a jurisprudência evoluíram de forma a implementar uma interpretação tanto quanto diferente, mas nós vamos explicar isso, óbvio, mas nós temos a onerosidade.
Aí o requisito da onerosidade. Tudo bem, senhores? Então vamos à nossa próxima apresentação. Falar então primeiro da pessoalidade, senhores. Eu não vou seguir a ordem exata dos elementos que citei, primeiro porque o fato de ser uma pessoa física já foi bem esclarecido na introdução da aula. O segundo elemento seria a pessoalidade, será enfrentado dessa maneira a partir de agora. E o próximo elemento que enfrentaremos é a não eventualidade, na sequência a onerosidade, vamos deixar para o fim, né? Até porque é o elemento mais importante, de mais difícil identificação, que seria a subordinação. Perfeito? Então vamos lá, senhores. O que seria a pessoalidade? Pessoalidade é a antítese da impessoalidade. Aí vai falar, bom, então, mas isso não ajudou muito. Antítese da impessoalidade. Não é? Pois é, senhores. Digamos que o elemento ele é mais fácil de ser identificado justamente pelo que eu vou esclarecer aos senhores. Nós temos no prestador um ser que detém uma certa capacidade produtiva e criativa, qualidades e aptidões. E essa capacidade produtiva, criativa, qualidade e aptidões deve ser, sem dúvida alguma, o motivo da contratação. Então, a contratação deve se dar justamente em virtude dessa capacidade produtiva, criativa, das qualidades, das aptidões. De tal sorte que, quando esses requisitos, digamos assim, não é? Eles não são importantes, de tal sorte que o prestador possa se fazer substituir por uma outra pessoa de capacidade, qualidades e aptidões diferentes, aí nós não temos a pessoalidade. Então percebam, senhores, a melhor maneira de se identificar se o trabalho ele é pessoal ou ele é impessoal é se identificar digamos assim, a fundamentalidade da capacidade produtiva, das qualidades e das aptidões de quem presta. Se ela pudesse fazer substituir por outrem, nós não temos pessoalidade. Agora, se esses requisitos forem fundamentais, tal qual foi fundamental na contratação, nós temos sim a pessoalidade. E aí nós temos uma análise crítica que eu saliento aqui. Primeiro, a questão da fidúcia, né? Se há necessidade de fidúcia ou não. Então, por exemplo, se o elemento pessoalidade ele se faz ausente, e percebam, senhores, a ausência de um dos 5 elementos que foram citados, pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade, a ausência de um desses elementos impediria a configuração do vínculo empregatício, se justamente a ausência de fidúcia conduziria à ausência de pessoalidade, por assim dizer, na ausência de vínculo. A melhor doutrina e jurisprudência entendem, senhores, que existem relações empregatícias em que a fidúcia permeia, sem muita discussão, enfim, com muitas razões de ser o vínculo empregatício. Então, uma das relações empregatícias que a gente pode citar, sem dúvida alguma, é a relação doméstica, não é? Trabalho doméstico. Então, o trabalho doméstico envolve muita fidúcia. Mas, digamos que, modernamente, nós temos um índice muito significativo de contratações em que a fidúcia, não é? Aquela fidúcia que é a confiança, ela não se faz num primeiro momento. A fidúcia ela vem sendo adquirida, ou ela vai se adquirindo ao longo do tempo. E em algumas relações, em alguns vínculos, sequer ela se estabelece de uma forma mais assintosa. Não é? Digamos que o contrato ele é um instrumento jurídico que obriga as partes a manterem probidade. Então as partes têm que ser honestas. Não é? Então tem que haver uma honestidade das partes. Então, do tomador com o prestador e do prestador com o tomador. Mas percebam, senhores, a confiança ela é relativa. Não é? É uma confiança contratual.
mas não é uma confiança pessoal necessariamente. Bom, e aí vem a segunda análise, a questão do consentimento na substituição. Então percebam, senhores, vamos imaginar, por exemplo, que o trabalhador ele possa se fazer substituir por outrem, mas com o consentimento. O prestador pode se fazer substituir por outro, mas desde que tenha o consentimento do tomador. Então tem que ter o consentimento. A pergunta é, o simples fato de se fazer substituir nos levaria à conclusão da ausência de pessoalidade, de tal sorte que o vínculo não se configuraria? Então essa é a pergunta. Ou o consentimento do empregador nesse substituto faz com que o elemento pessoalidade se mantenha presente. Também a doutrina e a jurisprudência entendem que modernas, não é, com a prevalência, inclusive nós podemos citar aqui o nosso livro-texto referência do professor Godinho, ele diz justamente que esse consentimento ele é excludente, vamos imaginar, de qualquer alegação de ausência de pessoalidade. Então, quando se tem o consentimento do empregador, não se discute a presença da pessoalidade. Não é? Somente nas hipóteses em que o próprio prestador, sem qualquer satisfação ou, enfim, sem qualquer preocupação com a substituição e podendo, evidentemente, realizar essa substituição, somente nessa hipótese que nós teríamos a excludente da pessoalidade. Tudo bem, senhores? Muito bem. Então vamos para o próximo elemento fático jurídico a ser enfrentado. É a não eventualidade. Não eventualidade. Então teríamos aqui a antítese da eventualidade. Então é a antítese da eventualidade. E para que nós possamos analisar a não eventualidade, fica muito mais didático e, por assim dizer, muito mais fácil, nós analisemos a eventualidade. Quando ocorre a eventualidade? A primeira teoria, são várias teorias, né? Mas eu vou citar as principais e vou citar a primeira, que é uma teoria que ela se faz presente em determinados vínculos empregatícios, mas ela se faz ausente em outros. Então, a primeira é a teoria da descontinuidade. A teoria da descontinuidade ela diz o seguinte: a prestação de serviço ela tem que ser contínua. Ela não pode ter interrupção. Então, é o que nós chamamos de fluidez temporal sistemática. Tem que fluir no tempo, sistematicamente. Então, percebam, senhores, na relação empregatícia doméstica, no vínculo empregatício doméstico, realmente nós temos no texto a necessidade de um serviço de natureza contínua. Mas, como nós já salientamos, na CLT é serviço de natureza não eventual. Então, esse requisito enfim, essa teoria da descontinuidade, ela teria cabimento na exigência de serviço de natureza contínua. Ou seja, no caso do trabalho doméstico, mas não na relação comum, não é? A regra geral das relações empregatícias, porque a exigência é natureza não eventual. Bom, a segunda teoria, estou atrapalhando um pouco aqui, eu vou sair um pouco do vídeo, depois eu volto, é a teoria do evento, que justamente reza que é uma certeza de contratação para um determinado específico acontecimento ou evento. Então, se nós tivéssemos uma contratação para um determinado específico evento, aí nós teríamos eventualidade. Caso contrário, nós teríamos não eventualidade. É um tanto quanto discutível essa teoria. Isso porque ela fica bem evidenciado como eventualidade se for realmente para um determinado evento. Agora, a conclusão de que ausente um evento determinado nós estaríamos diante da não eventualidade, por si só, essa teoria não resolve o impasse. Não seria suficiente. Seria suficiente para a eventualidade, mas não seria suficiente para a configuração da não eventualidade.
Próxima teoria, teoria dos fins do empreendimento. Ou seja, realizar tarefas não inseridas como atividades normais da empresa. Então, se não fosse uma atividade normal da empresa, se fosse algo apenas para resolver um problema pontual da empresa, nós teríamos aí uma eventualidade. Se não, uma não eventualidade. Também é um outro problema. Por quê? Porque aqui já não é nem a questão da configuração dos fins ou não do empreendimento. É que às vezes para a solução, não é, de uma tarefa que não é de atividade normal da empresa, se leva tempo. Imagine uma contratação, uma atividade que não é normal da empresa, mas essa contratação se perdure por 3 meses, com trabalho todos os dias, ou enfim, trabalho 5 vezes por semana, que seja. Então nós teremos aí uma dificuldade de identificar a questão da não eventualidade por essa teoria. Vamos para a próxima teoria. Teoria da fixação jurídica. Então é fixar-se ou não a uma fonte de trabalho. A pessoa se fixa ou não a uma fonte de trabalho. E temos nessa teoria a pluralidade de tomadores de serviço. Isso é interessante, é muito importante, inclusive, dizer. Quando nós temos uma pluralidade de tomadores de serviço, ou seja, quando nós temos uma não exclusividade, porque não exclusividade não é requisito, enfim, não é elemento fático jurídico que enseja, ou enfim, que é exigido para a configuração do vínculo empregatício. Mas normalmente, quando nós não temos essa pluralidade de tomadores de serviço, a não eventualidade ela se faz mais latente. Então percebam, senhores, quando há pluralidade de tomadores de serviço, há uma tendência de um trabalho eventual, de configuração de eventualidade. Agora, quando há uma ausência de pluralidade de tomadores de serviço, há uma predominância, enfim, há um entendimento mais predominante no tocante da não eventualidade. E a discussão que se cria é a seguinte: ora, mas eu não posso ter um vínculo empregatício, então eu tenho uma fixação jurídica e ao mesmo tempo eu tenho outros tomadores de serviço aí com relações de trabalho mais eventuais. Eu não posso ter isso? Posso. Poder eu posso. Mas digamos que há uma tendência para a inexistência de pluralidade de tomadores de serviço do vínculo empregatício. Então, quando eu não tenho outras fontes, de trabalho, apenas uma, existe uma presunção de que o empregado ele se fixou apenas uma fonte de trabalho e, ao se fixar apenas uma fonte de trabalho, contava como sendo uma fonte suficiente para a sua subsistência e de sua família, e o que revela aí, vamos imaginar, um elemento muito forte para a configuração da não eventualidade e a configuração do vínculo empregatício. E aí nós temos que falar também sobre a questão da frequência e da fidelidade, que geram outras 2 subteorias, vamos imaginar, mas que são trazidos com, digamos assim, com muita ênfase em questões, né? A frequência com que o empregado executa o seu trabalho em relação ao número de dias em que esse poderia ser exigido. Então nós temos aí justamente o que nós chamamos de não eventualidade horizontal. Então eu olho horizontalmente, ou seja, eu olho ao longo da semana e vou identificar quantos dias ele se aciona em relação ao número de dias que ele poderia se acionar. Então existe uma diferença, né, senhores? Nós temos aí, vamos imaginar, digamos, situações, são situações utilizadas com muita recorrência, não é? Sempre que se trata desse tema, se fala muito de bilheteria, questão de bilheteria, né? Mas não é só isso, né? Tem diversas outras atividades em que não há necessidade de frequência todos os dias na semana. Mas vamos usar então a bilheteria, já que é a situação mais utilizada. Nós temos uma casa noturna em que a bilheteria funciona 2 dias na semana.
Vamos imaginar na sexta e no sábado só. Então é uma casa noturna, funciona nos finais de semana, mas apenas sexta e sábado. E a pessoa realmente faz a bilheteria, não é? Ou trabalha na casa, em qualquer outra função, apenas esses 2 dias. É lógico que se eu olhar a semana, identificar 2 dias de trabalho em 6, vamos imaginar, 1/3 dos dias trabalhados, eu posso pensar em eventualidade. Mas se eu enxergar que a casa apenas tem trabalho em 2 dias na semana, e os 2 dias são trabalhados pelo prestador, nós temos, sem dúvida alguma, a não eventualidade. E aí vem a segunda subteoria, que é a subteoria da fidelidade. Daí tem um outro problema nessa subteoria da fidelidade, que é o tempo de dedicação ao mesmo tomador. Então, quem trabalha bem essa subteoria é o professor Sérgio Pinto Martins, né, que diz que, não só ele, óbvio, outros doutrinadores, mas ele bem salienta na sua obra justamente isso. Ele diz que, no caso, se nós tivermos ele usa um exemplo de caseiro, né? Mas nós podemos ter aí diversos outros exemplos, né? Questão de caseiro, questão de faxineira, né? Mas diversos outros exemplos. A pessoa que trabalha, vamos imaginar, 1 vez por semana, não é? Podendo trabalhar 6 vezes por semana, mas trabalha apenas 1 vez por semana, pois assim foi contratado com ela, mas ela trabalha dessa maneira ao longo de 10 anos, ao longo de 15 anos, 20 anos. Nós não teríamos uma não eventualidade, não é um trabalho não eventual? É isso que alega, então, parte da doutrina. É o que nós chamamos de não eventualidade vertical, aí analisado na vertical, analisado ao longo das semanas, dos meses, dos anos, o que também gera uma conclusão por parte dos operadores e aplicadores do direito de não eventualidade e permissivo do reconhecimento do vínculo. Então, existente a pessoa física, a pessoalidade, a subordinação e a onerosidade, se for identificado o trabalho 1 vez por semana, ao longo das semanas, dos meses e de anos, nós poderíamos sim ter a configuração da eventualidade. Bom, eu tenho uma posição refratária em relação a essa teoria, mas os senhores não devem se pautar pela minha opinião. Eu apenas quero fomentar a reflexão. Nós teríamos, vamos imaginar, uma não eventualidade desde o primeiro momento? Essa é a pergunta. A resposta seria óbvia, não. Não por quê? Porque não há como se saber se o trabalhador permanecerá por semanas, meses e anos. Ou seja, a conclusão que eu chego é que eu só posso saber se haverá uma fidelidade vamos imaginar, passadas semanas, meses e até anos. E aí eu pergunto, passado esse período, identificada a fidelidade, eu posso fazer retroagir ao momento da contratação, quer dizer, reconhecer o vínculo empregatício retroativo? Há quem defenda que sim, porque nós estaríamos apenas declarando, reconhecendo uma situação fática que tem relevância no mundo jurídico para efeito de vínculo empregatício, para efeito de configuração de vínculo. Mas há quem diga que não. E aí eu me filio mais nessa segunda corrente, dizendo que o tempo pretérito não seria possível, mas no futuro sim. Agora, ficaria muito na mão do operador do direito identificar qual momento, em qual momento que essa fidelidade ela se observa, ou enfim, ela se configura. Nós não teríamos nenhuma diretriz legal para tanto, sendo que a solução mais fácil seria reconhecer o vínculo desde o início. Então, senhores, eu tenho uma opinião um tanto quanto refratária, como disse aos senhores, em relação a essa teoria, mas ela vem ganhando força, E os senhores vão identificar na aula de doméstico justamente essa situação, que vai envolver, inclusive, o caseiro, que é a pessoa que ela trabalha apenas alguns dias na semana. Então tem lá os dias na semana, ela presta serviço em alguns dias na semana, sendo que nos outros dias não.
mas ao longo de muito tempo, né, se configuraria ou não o vínculo empregatício. Muito bem, senhores. Eu, adotando aí um sistema mais enxuto das aulas, eu estou dividindo os temas em bloco. Então eu vou encerrar nesse momento o nosso primeiro bloco e na sequência nós voltaremos com o próximo bloco e com os demais elementos fáticos jurídicos para a configuração do vínculo empregatício. Até mais.